uma live aqui de sopetão e tá de noite aqui, acredito que seja umas 10 horas da noite, mais ou menos. E eu queria estar dividindo com vocês, já que isso daqui vai virar vídeo com certeza, né? Depois de alguns testes que eu fiz. E eu tenho que olhar pra cá. Tô olhando pra cima, tô viajando. Então, eu andei fazendo algumas reflexões aqui, né? Passou um feriado aqui no Japão, né? Dei uma viajada, né? Um pouco. Saí pra viajar um pouco. E voltei recentemente, faz 2 dias. E eu tava aqui pensando, sabe? Eu fiz uma atividade muito legal, né? Que, na verdade, eu já tinha feito alguns anos atrás, mas fazia muito tempo que eu não fazia mais, né? Que é mergulhar, né? A gente foi numa praia, né? E a gente deu um mergulho, né? E a última vez que eu fui mergulhar foi na Tailândia, né? A mais de 10 metros para baixo, né? Onde a gente pôde ver corais, né? Conhecer um pouco o mundo submarino, né? E foi uma experiência bem legal, assim, do ponto de vista que faz uma reflexão, né? Do ponto de vista que a gente consegue estar presente, né? Às vezes a gente começa a conversar sobre tudo isso que está acontecendo na nossa vida, né? E a gente vive muito pro externo, né? E fazer essa atividade para mim, voltar a fazer essa atividade para mim, né? Foi um tanto esclarecedor para mim, do ponto de vista de estar presente, né? Porque quando a gente está mergulhando, né? A gente tem aquela sensação assim, ainda mais se você estiver mergulhando muito. Oi, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não te vejo, hein, filho? Então, eu tava conversando que eu fui viajar, né? E a gente foi fazer mergulho, né? E eu tava comentando aqui que do ponto de vista que quando a gente se coloca para mergulhar, né? Principalmente quando a gente tá, sei lá, muitos metros debaixo da água, a gente tem a impressão, aquele medo que vai morrer, assim, né? Aquela medo de faltar ar, medo de você não saber voltar, né? E principalmente eu, que não sei nadar, né? Então, o que acontece? Quando a gente fica nessa sensação de, nossa, será que eu vou morrer, né? Embaixo dessa água toda, né? E a gente fica inseguro e... Só que daí a gente para perceber que tem um mundo lá embaixo e esse mundo, ele é um mundo à parte, né? Muito diferente daquilo que a gente já está acostumado a viver, que é aqui fora, né? Esse cotidiano maluco que a gente vive aqui. E eu tive umas sensações, assim, de medo, de insegurança, de... Nossa, será que vai me faltar ar, né? E daí chegou um ponto lá que eu tava mergulhando e de repente, nossa, tinha um abismo lá embaixo, assim. E aquilo me deu um pânico, assim, sabe? E tinha alguns corais, algumas, tipo, pedras, assim, sabe? E eu fiquei com medo de morrer, entende? Eu me desesperei, chegou um momento, assim, e toquei, né, nesses corais, nessa pedra, não sei. E eu lembro que minha mão ficou toda machucada, né? Tem até umas marcas aqui, né? Que alguns crustáceos ficaram grudados nos meus dedos, né? E eu fui tentar tirar com agulha depois, né? Mas enfim, minha mão ficou meio machucada, né? Depois que eu saí do mergulho. E fora aquilo, quando eu vi aquele abismo, me deu uma sensação assim de, nossa, né? Eu sei que o equipamento tem segurança, né? Eu sei que a gente não estava muito profundo assim, mas a gente conseguiu entender, né? O que é um pouco aquele mundo
submarino, né? E entrar naquele mundo que é muito diferente do nosso, né? É lógico que é a natureza em si, ali embaixo. Foi bem real, foi bem incrível, porque quando a gente tá ali mergulhando, a gente tem aquela impressão de que, nossa, eu tô aqui, sozinho. Dá a impressão, sabe? Eu tô aqui sozinho. Tipo, por mais que tenha outras pessoas junto, alguma coisa assim, né? A gente tem aquela impressão, nossa, é eu comigo mesmo, né? É eu comigo mesma e eu tenho que me virar aqui. Eu tenho que me virar pra nadar, eu tenho que me virar pra fazer as minhas observações, eu tenho que me virar pra, de repente, a gente tentar sobreviver se der uma merda, né? E naquele pânico que eu fiquei, de repente, né, a gente para pra perceber que... A gente para pra perceber o momento presente, né? O que eu estava fazendo ali de fato, né? Tava ali olhando o peixinho, tava olhando lá um mundo submarino e tal. Machuquei minhas mãos, tá tudo certo. Mas tem aquela coisa, sabe aquela coisa assim que você não tem aqui fora? Quando eu tava lá embaixo do mar, eu tive aquela sensação é tipo meditação, sabe? Quando você vai fazer suas meditações e fica quietinho no lugar. Eu geralmente faço meditação num lugar meio escuro, quieto, né? De repente, talvez uma música, um mantra, alguma coisa assim, para me desconectar de tudo que tá no externo, né? E quando a gente tá dentro do mar, mergulhado lá, é tipo isso, entende? Não tem um mundo externo para te afetar. Não tem um mundo externo para te dizer como que você deve agir. Então, é você com você mesmo, lá embaixo, né? As suas observações, a sua experiência, né? É tudo aquilo que você está vivenciando ali embaixo, né? Sentindo todas aquelas sensações, tudo aquele universo que é tão vasto e tão desconhecido ao mesmo tempo, sabe? Então, aquilo traz uma sensação de paz e ao mesmo tempo de medo, de insegurança, de medo de morrer, né? Porque quando eu vi aquele abismo lá, então, meu Deus do céu, eu achei que ia morrer. Se eu não for, aí eu tive que parar assim para dar uma respirada, porque, né, quando a gente pensa que vai morrer, a gente dá um chute na gente, né? Acho que nosso cérebro fica em pane, assim, né? E é engraçado, né, dividir essa experiência com vocês, porque é engraçado como quando a gente está submerso lá embaixo, a gente está sozinho, sabe? É aquela sensação de estar sozinho, aquela sensação de qual que é o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu vou fazer a partir de agora, né? Aquela sensação de você prestar atenção e estar presente com você mesmo, né? E aquela sensação, aquela coisa de realidade que tem aqui fora, a gente não para perceber que tudo que está no externo, né? Às vezes faz com que a gente tenha uma desequilibrada na nossa vida, né? E eu não tô falando que todo mundo tem que ir lá embaixo, tem que mergulhar e tem que fazer tal coisa, porque você vai estar presente com você mesmo, né? Existem várias técnicas, várias formas da gente estar presente pra gente mesmo, se desligando um pouco do externo, né? Para que você possa se reequilibrar novamente, né? E aquela sensação de morrer, assim, né? É uma coisa meio única, assim, sabe? Porque quando a gente pensa que vai morrer, a gente para pra perceber o que você tá fazendo no momento presente, né? O momento presente é agora, entende? Não é no passado, não é no futuro, né? Porque o futuro você não viveu ainda, né? Então, assim, o que tá ali é o momento presente, né? Naquele momento que você está lá submerso, lá a alguns metros debaixo da água, você para e pensa, eu posso estar aqui presente comigo mesmo, olhando toda essa natureza,
olhar com bons olhos tudo aquilo que vem a mim, ou eu posso ficar em pânico e morrer ali mesmo, entende? Porque é um passo em falso. É uma coisa, assim, um passo em falso, sabe? Isso eu falo que é um tipo como se fosse um controle emocional, né? Quando a gente tá em situações assim que dá medo, da insegurança, dá medo de morrer, né? Tipo assim, né? A gente para pra estar presente com a gente mesmo, né? Eu tive essa experiência 2 vezes, né? Uma foi na Tailândia, a gente foi mergulhar e... Nossa, na verdade, né? Tinha que ter as pessoas fazem curso, né? Pra mergulhar, né? E lá na Tailândia não precisou de curso, né? De repente a gente só assinou um papel lá se responsabilizando pela nossa vida e bora lá fazer um mini curso em cima da água, né? Da praia, lá do mar. Coisa de 10, 15 minutos. E foi assim, ó. Quando você for fazer assim, não é joinha. É porque você quer subir, né? Lá pra cima. Se tiver assim para baixo, é para você descer e entrar no mar, os metros abaixo. Se tiver assim, né, é porque você tá tipo mais ou menos, não está bem e é melhor subir. Então, assim, são algumas sacadinhas bem básicas que a gente acabou aprendendo, né, como, por exemplo, oi Fábio, tudo bem? E aí? Tô aqui filosofando antes de dormir. Tô dividindo um pouco da viagem que eu fiz. Então foram algumas dicas rapidinhas assim que o cara lá, nosso instrutor lá na Tailândia deu para nós. Coisa básica mesmo de sobrevivência. E eu acho que nem sei se isso é de sobrevivência de fato. E aí? Não sei se é sobrevivência de fato, mas eu sei que quando a gente desce, né? É estranho, por mais que você tá com um cilindro de ar nas costas, né, que tá com toda aquela proteção, segurança e tal, a gente nunca tá seguro, de fato, né, a gente nunca consegue ficar seguro de fato, porque a segurança que a gente tem dentro da gente é conosco mesmo. Olha só, é muito estranho dizer isso, porque quando eu falei pra vocês que quando a gente tá lá embaixo e a gente tem segurança, sei lá, do cilindro de ar, tem a segurança da roupa, etc e tal, né, que a gente tá lá, ou mesmo as pessoas que estão ali, você não consegue meio que se comunicar só por gesto, entende? Então, assim, quando a gente tá em momentos extremos, né, extremos de perigo, extremos de como eu posso dizer? Aqueles momentos que a gente tem aquelas batalhas internas, né? E quando a gente tá lá embaixo, a gente não tem pra onde recorrer, entende? Ou você se acalma, ou você se acalma, entende? Eu lembro que quando meu namorado foi, a gente desceu e ele entrou em pânico mesmo com o cilindro de ar, né? E eu lembro que a gente teve que subir, porque gerou um pane total nele lá. Ele começou a tremer e ele começou a descer assim e não conseguia mais. Então tivemos que dar uma ajuda para ele poder subir, para ele tentar, né, aprender a respirar com aquela coisa lá, né? E na verdade é um respiro só pela boca, né? Então, o que quer dizer tudo isso, toda essa experiência, né? Essa experiência que eu tô dividindo aqui com vocês é o seguinte, que quando a gente tá em situações como essa, que quando você tá... Isso foi um exemplo, né? Você tá lá debaixo do mar, 10 metros abaixo do mar, e você não tem o que fazer, a não ser você acalmar, entende? É você com você mesmo, sempre. Sempre você com você mesmo, né? Ou você se acalma, ou você deixa o pane tomar conta, né? Isso diz muito sobre a questão de controle emocional, né? Quando a gente toma o nosso poder de volta, quando a gente toma o nosso controle emocional,
né, a gente começa a acalmar, né. É estranho, porque eu também fiquei meio em pane lá embaixo, mas depois que eu aprendi a respirar com aquele troço lá, né, as coisas começaram a fluir, né. Então, você começa a enxergar as coisas com outros olhos, né. Quando você começa a enxergar a coisa com outros olhos, as coisas começam a fluir, né. Então, você começa a se acalmar, né. Você aprende a se acalmar em situações adversas, né. Que é essa questão do controle emocional, né, que é essa questão de ter calma no meio da loucura, né, e essa foi uma experiência bem louca, é muito diferente de você estar fora, né, onde você está com o seu cotidiano, com o seu estresse do trabalho, com o seu estresse, sei lá, dentro de casa, de repente, né, não sei o que as pessoas estão passando, né, durante o caminho, mas quando você se coloca numa posição de você estar presente dentro de você, né? Tipo, eu geralmente faço um exemplo assim, dá um passinho para trás, né? Se reconecta com você, né? Porque é você com você mesmo, né? Se reconecta e depois volta para o externo, né? Quando você se reconecta, você consegue se centrar dentro de você, né? Tentar respirar, fazer algumas técnicas de, sei lá, meditação, né? Não sei. Eu dei o exemplo do mergulho porque é como se fosse uma meditação forçada, né? Porque você se acalma, ou você se acalma, senão você morre lá embaixo, né? E então, mas é bem isso, entendeu? É o que às vezes a gente precisa aprender, né? Ter essa calma no meio da loucura, né? Ter essa calma em meio a tantos problemas, em meio a tantas coisas que a gente não sabe lidar, né? E o mergulho é bem isso, né? Geralmente quando eu converso com as pessoas sobre a questão da imersão dos pilares, né? Que tem aquela nossa experiência que eu faço mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano, tipo, é mais ou menos isso, entendeu? É uma imersão dentro da gente, né? Uma imersão interna pra gente aprender a se reconectar com a gente para depois, né, se acalmar dentro daquela nossa sinergia, propósito, sincronicidade dentro do seu propósito maior, né? Tentar eliminar algumas crenças, né? Crenças limitantes, coisas que estão barrando a gente, né? E ter mais ou menos essa experiência mesmo de mergulho, né? Porque quando você está mergulhando, você sai um pouco do externo para entrar dentro de você, né? E aprender coisas que na verdade são ferramentas que já existem em nós, né? E aprender e reaprender, na verdade, relembrar com as nossas próprias ferramentas que sim, é possível a gente ter calma no meio da loucura, né? Sim, é possível a gente enxergar as coisas com bons olhos, né? Porque tudo isso, né? Se a gente enxergar a vida da gente, o caminho da gente como se fosse um mergulho dentro do mar, né? E entender que isso aqui é muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? Do que a nossa própria visão que a gente tem sobre os outros ou os outros têm sobre nós. As coisas começam a expandir de uma forma que tudo aquilo que você vem masterizando dentro de você, tudo aquilo que você vem caminhando, né, e tendo como experiência de vida, né, aquilo vai te agregar, né, e você vai parar para entender as sincronicidades da vida, né, e quando as sincronicidades da vida começam a acontecer na sua vida, né, no seu caminho, é aquilo que vai fazer você se tornar um movimento, né, e é esse movimento que a gente precisa ter quando o bicho estiver pegando, né? Porque às vezes acontece merda na nossa vida, entendeu? E é esse movimento. Eu também tava num momento, assim, bem punk, assim, né? Mas, você vê, eu tomei um tempo pra mim fazer uma imersão dentro desse contexto, né? Que eu tô contando pra vocês, né? E é uma reconexão, na verdade, né?
tive medo de morrer, com certeza, mas é uma reconexão, é uma forma de reconexão, né? Como que a gente pode fazer isso quando a gente não tem oportunidade de fazer esse mergulho, né? Na verdade, a gente não precisa ir lá no mar e fazer esse tipo de experiência, lógico, né? Que se você puder, será uma experiência incrível, incrível mesmo. Porque eu explicando assim, não dá pra transferir toda a sensação que eu senti lá embaixo, né? Toda a sensação que a gente sente quando a gente está lá submerso, vivenciando aquilo, é muito diferente, entende? Muita expansão, é muito amplo, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente precisa fazer é só se reconectar, né? E o mar faz isso com a gente, né? O mar, ele faz com que a gente se reconecte de uma forma que só a gente consegue, né? Então, ter essa experiência, eu acredito que seria muito legal se você pudesse ter essa experiência. Mesmo que seja com o snorkel mesmo, né? Com o snorkel também já dá para ter uma boa sensação, né? De você com você mesmo, né? Porque você daí não precisa, né? Você consegue se desconectar um pouco do externo para poder entrar dentro de você e entender coisas que estão dentro de você que você não consegue entender quando você está aqui fora, né? Às vezes, quando você está aqui fora, você não consegue entender o porquê que está acontecendo tais coisas, né? Então, assim, eu tô com um livro aqui, gente. Eu quero, só antes de acabar aqui, eu queria estar indicando um livro aqui. Deixa eu ver. O Fábio tá no Japão. Ai, você também tá no Japão, Fih? Onde você tá? Tá no Brasil, né? Acho que. Jude, você tá onde, criatura? Você tá no Japão ou tá no Brasil? Então, enfim, quem puder, ó. Tem esse livro aqui. Tá em Nagano, criatura? Meu Deus, eu passei aí perto. Então, esse livro aqui eu comprei no Brasil, né? Quando eu tava lá na Livraria Saraiva. Super show. Legal, então, ó. Se puder, tenta comprar esse livro ou abaixa na internet, não sei, vê aí. Super, super vale a pena esse livro. E eu vou estar lendo aqui rapidinho, né? Que se chama Voltando para Dentro. Eu sempre coloco alguma coisa e eu leio antes de dormir. Vou pular umas partes, né? Porque eu acho que só de ler alguma frase, acho que já faz sentido alguma coisa aqui. Aqui a gente fala assim, voltando-se para dentro, né? Eu acho que tem tudo a ver sobre essa conversa que a gente está tendo, né? Sobre mergulho, sobre parece que vou morrer lá embaixo da água, né? Estar presente com a gente mesmo, né? E é isso aí, ó. A jornada é interna. Quando digo que o real nasce da plenitude, quero dizer que isso acontece quando de fato encontramos esse ponto dentro de nós, ou seja, quando o propósito da alma, né, o propósito interno, se manifesta externamente. Enquanto não tocamos esse núcleo dentro de nós, tudo aquilo que produzimos é para fugir ou nos proteger de alguma coisa, né? Então, aqui tem uma outra frase que fala assim, comandos do coração. Aqueles que de alguma forma são chacoalhados e passam a questionar o sentido da vida, começam a voltar-se para dentro, né? Tendo sido realmente tocado pelo Ministério da Vida, cuja essência é a constante transformação e expansão da consciência. Então, você se sente impelido a mover-se em direção a ele, né? Então, quando você começa a sentir essas coisas, parece que estão te empurrando para você evoluir, entende? Para você ter uma expansão de consciência. Vou pular uma parte aqui, porque senão ninguém tem paciência para ficar lendo tudo isso, né? E aqui tem uma outra partezinha que eu achei bem interessante. Sabedoria da incerteza.
Para realizar a meta, ou seja, o propósito da alma, é preciso estar disposto a navegar na sabedoria da incerteza, o que significa aprender a ouvir e seguir os comandos do coração, mesmo sem saber para onde ele quer levá-lo. Você age e entrega o resultado da sua ação para o ministério. Ou seja, o ministério seria, na verdade, o universo, ou Deus, o que quer que você acredite. Então, você renuncia às expectativas em relação ao desfecho das situações. Dessa forma, a vida se torna uma grande aventura, uma experiência na qual a mente condicionada inevitavelmente será desconstruída. Nessa aventura não há garantias, tudo pode acontecer. E ao se permitir viver essa aventura, você se abre para o campo da potencialidade pura, né? Um espaço onde tudo é possível. Você se permite estar nesse lugar onde tudo aquilo que precisa ser manifestado se manifesta, pois entra em contato com a fonte de abundância e do poder que habita. Então, estou me referindo ao poder verdadeiro, aquele que nasce da plenitude do seu ser e não da carência do ego, né? Permitir-se confiar na sabedoria da incerteza, que você acessa o espaço no qual somos um com o universo, né? O espaço de unidade, né? Onde todas as nossas necessidades são naturalmente supridas pelo universo. Então, aí aqui fala, né? O coração está levando-o para a realização do seu propósito, da sua meta, do seu sonho maior. E para isso você precisa se libertar das pendências. O coração fala através da sincronicidades, dos mistérios, sinais ou das aparentes coincidências que você não consegue explicar. Então, gente, é isso. Tudo tem a ver com essa sincronicidade, tudo tem a ver que a gente está presente com a gente mesmo, né? Caminhar porque... E mesmo que a gente não conheça o nosso horizonte, né? A gente precisa dar os primeiros passos, mesmo que a gente não consiga entender ou enxergar a estrada em si, né? É igual como se fosse um farol, né? O farol do carro, né? A gente só anda onde o farol alcança, e assim é a nossa vida, né? É um fluir, né? Então, quando a gente se coloca em movimento e as coisas começam a fluir, né? E dá aquela paradinha, né? Como eu falei, dentro dessa experiência que eu tive mergulhando lá no mar, né? Quando tiver o bicho pegando, né? Dá uma pausa, né? Se puder, mesmo que tiver difícil, vai fazer um mergulho, eu não sei. Se tiver dificuldade de fazer meditação, acho que mesmo que você vai com aquele snorkel lá, já é uma boa experiência de estar você com você mesmo, né? Uma espécie de meditação mesmo, né? Para quem não consegue meditar, né? Então, é isso aí, gente. Eu fico por aqui, deixando todas... Eu tô pensando em... Não sei, né? Tô pensando em ler uns trechos desse livro e tá abordando junto com vocês, né? De vez em quando. Não sei se isso vai funcionar. Se funcionar, né? Me dê um toque aí, deixe mensagens aí embaixo ou mande inbox, né? Que a gente pode estar desenrolando aqui, né? Algumas conversas do infinito, né? Eu coloquei esse título de Conversas do Infinito porque eu gosto de, sei lá, ter conversas mais profundas, né? O Fábio já sabe, né, Fábio? A gente já conversava super, né? A gente conversava muito lá quando a gente trabalhava junto, né? Tivemos várias conversas bem profundas, né? De significado, né? Eu acredito que, sei lá, eu acho que hoje a internet, ela possibilita muita coisa, né? E é bem legal a gente estar fazendo conexões aqui. E se ficar legal, a gente continua a fazer esse tipo de abordagem, né? Eu tenho alguns livros aqui e a gente pode estar conversando sobre isso também, tá ok? É isso aí, gente. Boa noite para vocês que estão no Japão e boa noite também. Bom dia, pessoal do Brasil, né? Que isso aqui vai virar vídeo. Mas enfim, é isso aí, Fábio. E Jude também.
Vai ler um livro, criatura! Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, tá ok?